sabia que o departamento mais importante de qualquer empresa é o de vendas? É o que a gente vai passar para você hoje aqui no vídeo 3, a importância de você saber as técnicas de vendas e orçamento para lidar com o seu cliente na área de construção civil. Quando nós começamos no mercado de projetos e obras, sendo eu engenheiro civil, ela designer de interiores, nós recebíamos contato de pessoas interessadas no nosso trabalho, mas nem sempre nós conseguíamos converter essas procuras em contratos fechados, entendeu? E a gente muitas das vezes associava isso a problemas externos, como por exemplo a crise, ou a concorrência, ou o governo e assim por diante. Então, um dia eu recebi uma dica de um amigo que foi uma coisa que transformou o rumo da nossa carreira. Ele falou assim para mim: Esdras, você não acha que você deveria ser mais vendedor? Eu estranhei, porque eu engenheiro, ela designer de interiores, o que isso aí tinha a ver com vendas, né? Mas a gente começou a perceber que esses fatores externos não estavam influenciando. O que estava influenciando nós era realmente esse fator interno. A gente precisava de envolver melhor essas pessoas que nos procuravam, de maneira que eles se sentiam confiantes, se sentiam determinados a fechar o projeto com a gente. É importante que você identifique as deficiências que você pode estar tendo aí na sua carreira, seja como profissional, seja como funcionário, e não se conformar simplesmente que você escolheu uma profissão e que você não tem mais nada ali, de repente, em outras áreas para agregar aí na sua vida profissional e alavancar a sua carreira. A partir do momento que você identifica que você está com um problema, foque em buscar a solução. Isso. Então, com base nessa dica que a gente recebeu, nós deixamos de pensar simplesmente como engenheiro, como designer, e passamos a pensar como vendedores e até além disso, como empresários, né? Como empreendedores, porque na verdade nós não somos só engenheiros, nós somos donos de uma empresa que desenvolve projeto ou que executa a obra. Então a gente precisava de ter essa mentalidade empreendedora, tá bom? Então assim, o que nós entendemos com isso é que além de projetar, nós também precisávamos ser vendedor de projetos, tá? Então o caminho que nós buscamos foi buscar materiais que nos ajudassem a desenvolver essas técnicas de venda na nossa área. E assim, de forma gratuita, a gente encontrou bastante material bacana, tá? E nós vamos deixar, inclusive, links aqui para vocês desses canais onde a gente utilizou algumas ferramentas que nos ajudaram na descrição aqui embaixo como bônus para vocês. É isso aí, pessoal. E a partir de agora, a gente vai passar algumas dicas que nós aprendemos, colocamos em prática e tivemos resultado. Tá? A primeira dica é o sorriso. O vendedor tem que ter um sorriso no rosto. Não adianta, eu por exemplo, sou uma pessoa que tem uma aparência mais séria, mais fechada. E isso eu creio que gerava uma certa antipatia, uma insegurança do cliente, parece que não gerava assim, uma conexão. Então eu aprendi uma técnica e eu aplicava ela do momento que eu saía da minha casa até o local da reunião, na época nós não tínhamos escritório ainda. Então eu ia sorrindo, eu ia forçando um sorriso no meu rosto o trajeto todo. E aí eu chegava na reunião já com uma feição mais leve, mais sorridente, e aí essa simpatia acaba cativando muito mais o cliente. É legal porque assim você traz uma descontração, né? De repente o cliente também está ansioso, de repente você também está tenso, porque essa reunião que envolve negociação deixa geralmente a gente com uma certa tensão. E se você por natureza também é uma pessoa de feição mais fechada, ou de repente você é muito tímido, esse exercício de você forçar um sorriso vai relaxar a sua musculatura, até porque também você precisa entender que ser um profissional sério, quando se trata de orçamento e lidar com o cliente, não tem nada a ver. Você tem que ser sério no momento de fazer o seu projeto, detalhar, entregar, honrar prazo, tá? Com o seu cliente e outros fatores. Mas no momento de você lidar com ele pessoalmente, é muito bacana você deixar assim um clima mais descontraído, né? Deixar o cliente, vamos se dizer, mais familiarizado com você, sentindo, como Wesley falou, essa conexão com a sua energia. Isso, a gente não pode confundir simpatia, né, e no caso antipatia, com seriedade. Então você tem que passar essa seriedade, você é um profissional sério, mas não é por causa disso que você tem que ser uma pessoa antipática, né? E aí a segunda dica, a gente falou no vídeo passado, no vídeo anterior aqui do nosso canal, a respeito de criar um canal para que você tenha uma comunicação direta com o seu cliente, através do WhatsApp Business. Tá? Então, o que seria a ideia? O cliente vai te procurar através do WhatsApp,
mas muitas das vezes a conversa morre, a conversa não evolui. Às vezes a pessoa manda uma mensagem, você responde quando pode, e aí ele também responde quando pode, ou às vezes visualiza e depois esquece de responder. Então nós vamos ensinar uma técnica para que você consiga envolver o cliente na conversa. A técnica é a seguinte: ele vai te mandar uma mensagem, você responde essa pergunta que ele te fez e a última frase dessa mensagem é uma outra pergunta, de maneira que você vai incentivar o cliente a te mandar uma resposta, entendeu? Aí você vai receber de novo e aí sempre mandando a última frase, uma pergunta. O objetivo dessa conversa é que você consiga trazê-lo até o seu escritório ou oferecer para ele uma reunião num outro local, mas não é o objetivo de ninguém ficar batendo papo no WhatsApp. Então, chega um momento que a conversa evoluiu bastante, você percebeu que houve um interesse desse cliente, então chega a hora de você marcar uma reunião. Normalmente, chega um momento da conversa que a pessoa que está lá do outro lado te pergunta o preço. Qual o preço do projeto, quanto custa e tal. A gente não costuma passar o preço por internet, né? Seja por WhatsApp, por e-mail, ou também não passa por telefone, ou seja, só passamos o orçamento pessoalmente. Então, chega esse momento, é o momento ideal para você chamar o cliente para uma reunião. Você fala: olha, nós temos diversos tipos de serviços, diversos projetos, pacotes, enfim, usa os seus argumentos, fala para ele que é uma apresentação assim que você precisa de fazer pessoalmente, para ele conhecer melhor o seu trabalho, e aí você só consegue passar então o preço pessoalmente. Inclusive nessas tentativas que nós fizemos aí de passar o preço que não seja de maneira pessoalmente, nunca deu certo, né? O pessoal geralmente vai comparar só o valor. Ah, esse aqui cobra tanto, esse aqui cobra tanto, então eu vou fechar com esse que é mais barato, tá? Não é bacana. O bacana é você conduzir a conversa, para resumir, com o seu cliente, de forma que ele se sinta à vontade, tá? Sem compromisso, de vir conversar pessoalmente com você e você ter a oportunidade de demonstrar toda a qualidade, todo o serviço que você tem a oferecer, sem compromisso, sem custos, né? Para você não deixar ele amedrontado e ele fugir de você, tá? E dessa forma você conseguir passar aí o valor do seu orçamento. É interessante também que você demonstre valor já no momento desse convite para vir até o escritório, para uma reunião. Por quê? Às vezes o cliente fala assim: eu quero amanhã às 16 horas. Aí você fala: ok. Aí ele manda uma mensagem: amanhã às 16 horas eu não posso, tem que ser amanhã às 17. Ok. E aí você vai concordando com tudo que o cliente está falando, parece que você está assim, sem muito serviço, sem muito projeto, está sempre à disposição. Então, mesmo que você ainda esteja no começo, é recém-formado, você tem ainda essa disponibilidade de horário, mas você procura assim direcionar para que você consiga obter assim uma imagem de profissionalismo, entendeu? Você fala: olha, o senhor prefere marcar no período da manhã ou da tarde? Eu prefiro da tarde, então eu tenho disponível daqui 3 dias no período da tarde às 16 horas, por exemplo. E aí você consegue mostrar assim um certo profissionalismo, né? Você vai criar uma relação de respeito já de início com o seu cliente, né? Cliente profissional. Então, assim, o fato de você ficar disponível a qualquer momento que ele desmarque, já está disponível no dia seguinte ou no horário sempre que ele quer, não fica bacana, tá? É legal você colocar aí um pouquinho mais de restrição em relação à sua agenda. A gente vai ter vídeo falando sobre programação, produtividade, né? Programação da sua agenda, e você pode estar vendo os horários que você tem disponível no dia que você vai reservar para atendimento ao cliente, tá? E aí é aquilo que a gente estava falando ali na outra dica, de você sempre fazer uma pergunta. Então, de repente, o cliente pode falar para você que antes de agendar ele precisa conversar com a esposa, com o esposo, ou precisa ver os compromissos dele, e aí ele dá um retorno. Aí você pode falar assim: quando que você acha que consegue me dar um retorno? Eu consigo te dar um retorno de repente amanhã à tarde. Ou seja, já gerou uma pendência na conversa, tá? Então, amanhã à tarde você vai lembrar, você pode até fazer uma programação aí no teu celular, um agendamento, para despertar e você lembrar que você tem que entrar em contato com o cliente à tarde e você perguntar para ele: olha, você conseguiu ver a sua agenda, você conseguiu conversar com seu esposo, com a sua esposa, para a gente estar agendando aí no horário? Eu tenho, de repente, você pode falar: eu tenho disponível para a semana que vem, já estou fazendo a programação aqui da minha agenda, tal dia da semana, tal horário, o que você acha de você vir aqui? É possível? Daria para você, né? Então, assim, é legal você conduzir aí essa programação, esse agendamento também de forma mais séria. Então, vamos dizer que você já conseguiu fazer um agendamento com o cliente, seja para ele vir até o escritório, ou seja para você encontrar com ele num outro local, uma cafeteria, uma lanchonete, assim por diante. E então, muitas das vezes, esse cliente vem com alguns sentimentos ruins. Por exemplo: a mão de obra é muito difícil,
é difícil construir, construção custa muito caro, tive já dor de cabeça com uma outra obra que eu fiz, e assim por diante. Esses sentimentos negativos você não pode desprezar. Você pega esses pontos negativos que o cliente está te passando e usa eles como um ponto positivo. O que está faltando numa obra que dá errado são os detalhamentos, são os projetos complementares, é o acompanhamento da obra por um profissional que tenha conhecimento e assim por diante. Ou seja, sempre você usar somente frases positivas. A gente sempre costuma dizer que nós devemos ser vendedores de sonhos. Então a gente não precisa também de ficar falando termos técnicos com um cliente que é leigo, né? Então você está falando projetos de edificação, projeto estrutural. Você fala assim, aqui é o projeto da residência que vai ser o lar da sua família, onde você vai ver os seus filhos crescerem, entendeu? Usar termos assim que desperta o emocional do seu cliente. Todos nós temos no cérebro racionalidade e emoção. Então, dessa forma, você vai acabar despertando no cliente esse lado emocional. E aí você vai envolvendo e vai incentivando o cliente para ele se empolgar em fechar o contrato com você. É verdade, gente. Então, assim, cai naquela dica que a gente deu no início do vídeo, né? Onde você não deve focar no problema e sim na solução. Quando o cliente te apresentar um problema e você focar na solução, você pode usar de argumentos do que você tem a oferecer de serviço que vai eliminar essa experiência ruim ou esse medo que ele tem em encarar uma nova construção ou uma reforma que seja, né? É isso mesmo. E aí, pessoal, é importante que essa reunião ela tenha começo, meio e fim, que ela tenha um planejamento. Esse planejamento, logicamente, é feito por você. Então, crie um script de vendas, um roteiro. Se você tiver a possibilidade de fazer uma apresentação, por exemplo, no PowerPoint, para que você mostre tudo aquilo que você está entregando, você consiga explicar melhor, fazer realmente uma apresentação que encante o cliente, tá? E aí, por último, você vai falar o preço. Deixa o preço para o final, porque aí você já mostrou todos os benefícios, tudo aquilo que ele vai ter, ele vai começar a ficar cada vez mais empolgado, sempre despertando os sonhos, sempre lembrando de ser um vendedor de sonhos, né? E aí no final você passa o preço e espera a reação do cliente. Muitas das vezes a pessoa passa o preço e fica justificando, meu preço é caro por causa disso, meu preço é barato por causa disso. E às vezes o cliente não está nem perguntando, às vezes para você é caro, para ele é barato, às vezes para você é barato, para ele é caro. Então espera a reação do cliente. Pode acontecer realmente, é uma objeção bastante comum, que o cliente te fale assim, esse projeto está caro. Aí você fala, o senhor está me dizendo que o projeto está caro baseado em quê? Ele fala, é porque eu tenho um outro orçamento, um valor tanto. Aí você argumenta para ele o que você está entregando, que é além daquilo que o outro profissional está entregando, não é mesmo? É verdade. É importante também, quando o Wesley falou do script ali, né, no momento de você fazer a sua apresentação, você tenha noção daquilo que você vai falar para o cliente, como você vai conduzir essa conversa, essa reunião, né? Para que ela seja produtiva, para que ela seja objetiva, né? E para que você não chegue em casa de repente e fale, poxa vida, eu esqueci de abordar esse assunto com o cliente, era importante, de repente é crucial você ter falado aquilo lá para fechar com ele, né? Então vale a pena você ter esse script bem formatadinho que vai te ajudar bastante, tá? E no momento que o cliente argumentar que é caro, é importante também, quando você falar baseado em que e ele disser de repente, em relação ao outro profissional que eu contei, você tentar saber o que aquele profissional entrega e ali comparar se realmente o que ele está apresentando para aquele cliente vai eliminar de repente o problema que ele teve numa experiência ruim e você de repente virar a favor de você, ter um argumento aí para falar, né, para oferecer para o seu cliente. Ou se o cliente de repente acha que não vale a pena, que o projeto é caro, que vai abandonar a ideia de contratar um profissional, você também explicar para ele o risco que ele corre em gastar muito mais tentando erros e acerto, tendo dor de cabeça para tomar decisões sozinho, tendo estresse e de repente aí se for financiada a obra, ter atraso no cronograma e no valor aí que vão disponibilizar para ele estar cumprindo as etapas da obra, né? Uma outra técnica que a gente utiliza aqui no nosso escritório é sempre mostrar para o cliente que o valor do projeto equivale a uma pequena parcela do valor total da obra. Porque às vezes o cliente não está acostumado a trabalhar com valores tão altos. Então a primeira etapa é a contratação do projeto. Aí você já passa um valor que ele pensa que é um valor muito alto, mas na verdade não é. Então o que você faz? Você pega o valor total do projeto e compara com o valor total da obra, e ele vai ver que esse projeto equivale a uma pequena parcela somente daquilo que ele vai gastar. Vamos dar um exemplo com números.
Vamos supor assim, que você fala para ele, olha, a sua obra, pelo porte, pelo estilo que você deseja construir, a sua obra vai ter um custo aí de, digamos, 100 mil reais. Vou dar um exemplo clássico assim, de valor redondo para ficar fácil de fazer as contas. E vamos supor que o seu projeto ficou em 5 mil reais. Então você fala para ele, olha, o senhor está vendo aqui que todos esses projetos, tudo isso que eu estou te entregando, vai custar 5% do valor total da obra. Então o senhor está tendo todos esses benefícios por 5%. Esse outro orçamento que o senhor tem, de R$ 4.500, são 4,5%. Ou seja, o senhor está economizando 0,5%, mas está abrindo mão de diversos benefícios que eu estou te entregando. Você precisa mostrar esses benefícios do seu cliente, você precisa fazer ele entender o que é contratar um projeto. Né? O que tem por detrás daquela maquete que você vai apresentar, daquele projeto já, vamos dizer, efetivado, construído, o que é o seu trabalho por trás disso, né? E também uma coisa importante que a gente quer falar para vocês é que nessas conversas preliminares que vocês têm no WhatsApp, você já consegue ter uma noção do que o cliente quer de serviço, já pensar com antecedência no valor, né, que você geralmente cobra para fazer aquele serviço e passar um orçamento na hora. Mas de repente pode vir para vocês projeto de reforma, onde o cliente de repente ampliou a casa, né, e a planta original já ficou descaracterizada, você precisa fazer uma medição nova. Então, assim, é bacana que você agende um horário com ele, vá até o local para fazer a medição, mas no momento de passar o orçamento, você marque essa reunião num local da sua escolha, tá? Que fique bom para vocês, mas que não seja na casa do cliente, tá? Não misture a parte de fazer medição com o orçamento, tá? Essas reuniões que a gente faz na casa do cliente, acaba passando o valor, a gente já fez isso, não vira nada, fica muito informal, né? O cliente não consegue ter muita atenção naquilo que você está falando, de repente o telefone toca, tem animal de estimação que começa a latir, ou criança que começa a chorar, ou outras pessoas da casa vêm abordar a pessoa que está tendo a reunião com você para fazer uma pergunta. Então não é bacana, tá? Evite isso daí, ou melhor, não faça, né, Ezra? É isso mesmo, não faça. Não faça porque às vezes nós tentamos, não teve resultado, então é importante que você marque, se você não tem escritório, ou numa estação de trabalho compartilhada, né, coworking, ou numa cafeteria, numa padaria que tenha no mínimo aí uma mesa para vocês se sentarem, escolhe um local que não seja muito barulhento, um pouco mais reservado e tal, e faça a sua apresentação. Você pode estar se perguntando nesse vídeo como é que você pode cobrar por um projeto, tá? Geralmente existe a tabela do CAL para arquitetos, do CREA para o pessoal aí da engenharia civil e também a ABD para o pessoal aí de design de interiores, tá? Mas é bacana que você pesquise na sua região qual que é o valor cobrado por outros profissionais, mas que você também observe que tem profissionais que está cobrando preço X, mas ele já tem um tempo de carreira, ele já tem um nome no mercado, ele já tem uma empresa, ele já tem funcionários, ou seja, ele tem um custo maior. Tá? Então reconheça tudo isso, faz aí uma média, tá? Para não ficar também tão abaixo, ter uma concorrência desleal com o seu colega aí de profissão, tá bom? Essa é a dica que a gente tem para vocês, é o vídeo de hoje. Então se você gostou, curte nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative agora o sininho se você não ativou ainda, para receber a notificação dos próximos vídeos. É isso mesmo, pessoal. Até a próxima. Tchau!